Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no mês de aniversário da casa, hoje sendo a última palestra desse mês de aniversário, e por aqui já passaram tantas pessoas boas falando de palestras motivacionais, palestras positivas, palestras que nos trazem a reflexão sobre coisas do cotidiano, coisas da nossa vida, do nosso trajeto evolutivo. E a felicidade é certamente um dos elementos que transitam pelo nosso dia a dia e é o nosso alvo principal. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, mas não podemos desconsiderar que estamos num mundo de provas e expiações. Portanto, a felicidade aqui na Terra é uma felicidade relativa, são flashes de felicidade, porque na realidade não viemos a passeio, viemos a trabalho. E o objetivo do nosso crescimento é o crescimento, o objetivo é a felicidade, e esse crescimento e essa felicidade só se consegue com trabalho, e com muito trabalho. Mas, às vezes, a gente opta por escolhas que nos levam a uma felicidade efêmera, passageira, uma felicidade que dura momentos, e que todo benefício sempre há um ônus. E é sobre essas escolhas que nós iremos tratar aqui na noite de hoje. Certa feita, fui convidado a falar de felicidade numa outra casa, e já tinha lido, tinha estudado o texto, estudei as obras que iria utilizar, já estava preparando para entrar no carro para sair, quando me chega, através de uma pessoa querida, a notícia de que um amigo meu encontrava-se internado numa situação de profunda infelicidade. Ele, que quando eu o conheci, era uma pessoa alegre, um desportista, vivia nos jogos de finais de semana, era uma pessoa extremamente motivadora e motivada, levava alegria a quem estava no seu entorno. Ele não podia ver ninguém triste, a pessoa ao lado dele se sentia bem. E naquela situação, ele estava internado, pois que tentaram o suicídio numa situação de desespero, já que se vira impossibilitado de deambular, perder os movimentos nas pernas, e paralítico, fora parar numa cadeira de rodas. E aquilo para ele foi o fim, foi infelicidade total estar naquela cadeira sem poder jogar seu futebol, sem poder estar motivando os amigos, pois ele se sentia naquele momento desmotivado. Ora, aquela tristeza daquele companheiro, daquele amigo, eu vivenciei aquela tristeza naquele momento e me achei completamente falso, indo para uma casa falar de felicidade, se eu naquele momento me encontrava também profundamente infeliz por conta dessa notícia desagradável. Me achei a pior das pessoas. Como vou enfrentar essa tarefa de falar de felicidade? Cheguei a tal casa, precisando de motivação, mas ali cumpri o compromisso, sentei, ouvi a explanação inicial, a prece, a página, os comentários, e nesses comentários, que na casa era de praxe fazer antes das palestras, o dirigente comenta que naquele dia a casa, no seu trabalho social, tinha feito uma tarefa que deixara uma daquelas pessoas da comunidade super feliz. E eu falei, pois era disso que eu estava precisando. E ouvi atentamente a explanação daquele dirigente daquela casa. E nessa explanação ele disse que ia frequentemente visitar o hospital, no hospital local, aquelas visitas a hospitais que algumas casas têm, a nossa inclusive tem essa visita, né?
E numa dessas visitas notou que um daqueles pacientes nunca recebia visita. E que aquele paciente tinha tido alta hospitalar e que durante essa alta hospitalar ninguém foi procurar. E ele vivia no hospital, o hospital queria despachá-lo, no bom sentido, é claro, queria dar alta efetivamente a ele, mas ninguém ia pegá-lo ali. E o motivo? Ele era mendigo na cidade, vivia mendigando na praça e não tinha cadeira de rodas, mas também não tinha movimento nas pernas. E assim ele andava rastejando nessa comunidade. E qual foi a benfeitoria que fizeram para esse rapaz? Levaram para ele uma cadeira de rodas. Então disseram que foi a vez que viram uma pessoa mais feliz de receber uma cadeira de rodas e poder então transitar pela cidade. E fiquei a imaginar como pode um simples objeto ser a infelicidade de uma pessoa de estar utilizando aquele objeto e a completa felicidade da outra. O que se passa na mente do ser humano em pautar a sua felicidade num objeto, né? O que pode ser a infelicidade de um pode ser traduzido na felicidade do outro. Como nós somos assim? E nós, no nosso dia a dia, será que nos portamos também desta maneira? É o que vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso singelo estudo. Quando falamos de felicidade, a felicidade é um conceito de foro íntimo. Ela funciona diferente para mim, funciona diferente para cada um dos senhores ou das senhoras aqui. O que pode ser felicidade para uns? Ter uma vida confortável, sem preocupações financeiras, ou seja, eu tenho uma vida que eu posso comprar o que eu quero. Conviver em harmonia com os familiares e amigos, para uns pode ser a convivência, para outros talvez a necessidade, do dinheiro no bolso. Viver um grande amor, de repente é o objetivo, encontrar um companheiro ou uma companheira e viver ali um grande amor na sua vida. Comprar um objeto desejado, sei lá, um carro, um livro, um equipamento qualquer, que me traga algum conforto, talvez seja esse o meu modelo de felicidade. Mas será que esse modelo vai me atender em todos os momentos? Ou será que haverá momentos de tristeza por conta daquela felicidade não ter sido alcançada em sua plenitude? Nós precisamos de definições para tudo, e vai aqui uma definição que tem semelhante em qualquer dicionário, em qualquer fonte, mas eu peguei aqui da Wikipedia, Felicidade, alegria, júbilo ou contentamento são termos que representam o sentimento humano de bem-estar, euforia, empolgação, paz interna. O oposto de alegria é a tristeza. Quem ainda não experimentou, Todos nós já experimentamos. A alegria é um sentimento agradável, mas quando em grande quantidade gera empolgação ou inquietação. Olha só o que é a alegria nos nossos dias. Obrigado, Márcio. Isso aqui para mim é um motivo de grande alegria, viu? O que é a alegria nos nossos dias, Algo que nos traz um sentimento agradável. Mas diz aqui, e em qualquer fonte dirá coisas semelhantes, de que em grande quantidade pode trazer empolgação excessiva ou inquietação, Aliás, como tudo na nossa vida cotidiana, na nossa vida material, pode nos trazer uma alegria, mas pode nos trazer também um constrangimento, um desconforto qualquer. Mas fala aqui de sentimento humano, então nos leva a definir também o que seria sentimento. Sentimentos são informações que seres biológicos são capazes de sentir nas situações que vivenciam. O sistema límbico, na cabeça da gente, é a parte do cérebro que processa os sentimentos e emoções. A medicina, a biologia, a filosofia e a psicologia estudam o sentimento humano. Ou seja, as ciências humanas, estudam os sentimentos humanos. Por que estudam? Porque a ciência humana, materialista, está também empenhada em levar a felicidade às pessoas.
Todos nós queremos, os próprios cientistas também querem a felicidade, humanos que são, né, e estão empenhados em levar. Então, as várias ciências médicas e paramédicas estudam a felicidade e os sentimentos, de modo geral, com o objetivo de alcançarmos a felicidade, o contentamento, o júbilo, ou lá o que seja. Dentre esses cientistas, muitos se destacaram. Na impossibilidade de falar de todos, trouxe um aqui, Abraham Harold Maslow, viveu de 1908 a 1970. Muita gente ouviu, quem estudou humanas, por exemplo, lidou com esse cidadão aqui, fala nele no cotidiano, né? Temos aqui pessoas da área de humanas, da área médica também, da área da psicologia, certamente da área educacional, né? Certamente já estudou esse cidadão aqui, que se tornou famoso, olha-se assim à primeira vista, não pela sua beleza física, né? Uma pessoa comum, né? Até bonitinho, mas comum, mas sim pelo seu pensamento, as ideias que ele nos trouxe. Logicamente, como todo cientista, como todo pensador, teve que quebrar determinados paradigmas, aceitos por uns, repudiados por outros, né, e contestados por alguns, mas vamos ver aqui os acertos, as ideias desse cidadão que ficaram aqui para nosso auxílio diário. Diz ele: o que chamamos de normal em psicologia é, na verdade, a psicopatologia da média, tão pouco dramática e tão extensivamente comum que nós geralmente nem a percebemos. Isso está no seu livro A Psicologia do Ser. Ou seja, trocando em miúdos, né, normal, nenhum de nós é, porque esse conceito de normal também é flutuante. O que seria normal? Seria normal, por exemplo, eu estar na beira da Praia do Forte, trajado aqui com essa roupa, né? Em pleno sol, né, de meio-dia, seria normal? Bom, não sendo eu mineiro, vindo lá do interiorzão, né, não estou aqui nada contra os mineiros, não, que a gente tem muito mineiro, mas às vezes em visitas ocasionais, ele pode ter saído do carro para dar uma olhada. Mas se eu sou ali um banhista, não seria taxado de normal, né? Estou no século XXI, seria uma pessoa taxada de anormal naquela situação. E se eu estivesse aqui, né, nesse estudo, exatamente trajado com roupas de banho, também seria taxado de normal? Não, não seria taxado de normal. Um indígena vestido de terno e gravata na sua tribo, ele é taxado de normal? Não, possivelmente vão olhá-lo de maneira estranha. Contudo, se esse mesmo indígena estiver numa solenidade qualquer, né, em outro meio, certamente ele vai estar trajado adequadamente. Nós levamos a nossa máscara para o nosso cenário. Nós temos várias máscarazinhas guardadas no nosso armário. Não estou me referindo às roupas, estou me referindo também ao semblante, essas personas. E levamos cada uma de acordo com o cenário que nós vamos estar inserido nele. Se nós levamos a máscara errada, aí nós somos taxados de anormal, né, de insanos muitas vezes. Se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. Olha que frase profunda. Eu sei da minha capacidade interior. Se eu tenho condição de chegar neste patamar aqui, e se eu me contentei com este patamar intermediário, num dado momento eu posso experimentar a felicidade, mas quando o meu patamar ceder, ou eu ser obrigado a descer um degrauzinho, eu verei aquele patamar lá em cima e falarei para mim mesmo: olha, eu tinha condição de chegar até lá, mas eu não empreendi esforços suficientes e eu não cheguei por falta de empenho meu. Isso vai me trazer uma infelicidade tamanha, eu vou experimentar ali a tristeza. Então guardemos essa frase que eu vou usar no final. Se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. Todos os seres humanos nascem com senso inato de valores
pessoais positivos e negativos. Outra afirmação de Maslow, dizendo que nós nascemos já com um conjunto de valores, e esses valores são inatos, né? Já vem com a gente, não sabia ele de onde, nós espíritas sabemos, né? Mas o ser já nasce com esse conjunto de valores. E tem aqui um exemplozinho, cada qual tem o seu conjunto, mas botei aqui um exemplo só para facilitar o nosso entendimento. Exemplo de valores positivos: a justiça, honestidade, beleza, verdade, vigor, o poder não abusivo, é lógico, né? O humor, a ordem, a inteligência. E valores negativos, sentimentos negativos: injustiça, morbidez, feiura, falsidade, fraqueza, engano, caos, desordem, né? Enfim, sentimentos negativos. Cada pessoa pode ter seu conjunto próprio. Mas se eu noto na outra pessoa um conjunto de valores positivos, logicamente eu tendo a me aproximar dessa pessoa, a gostar dessa pessoa. Mas se ao mesmo tempo notar que essa pessoa tem aquele conjunto de valores positivos que eu tanto gosto, mas se eu notar nela um valor negativo, por exemplo, uma pessoa bela, né? É um valor que para mim é importante, digamos, a pessoa ser bela fisicamente. Então me aproximei pela beleza física, ou pela beleza interior, ou qualquer outro tipo de beleza. Mas se eu notar que essa pessoa é uma pessoa injusta, é o suficiente para que eu a coloque em segundo plano. Eu já procurar um afastamento dessa pessoa. Então esse conjunto de valores inatos, que ele não sabia de onde vinham, nós sabemos que vem de reencarnações anteriores, de experiências anteriores que nós já vivemos, certamente. Uma outra situação que ele nos coloca, ele fez uma escala dos valores que nós precisamos para nos sentirmos felizes, e colocou isso em etapas. Daí veio a famosa pirâmide de Maslow. E nessa pirâmide, ele colocou que na base dessa pirâmide residem a maior quantidade de valores, né? A maior quantidade de pessoas, né, que ficam nessa base dessa pirâmide. Ou seja, na base fisiológica. Qual é a base fisiológica? Ou seja, eu preciso de respirar, comer, preciso de água, sexo, sono, a homeostase, que é o equilíbrio, né, de tudo isso, e a excreção. Se eu vou comer, tem que excretar também. Então, é a fisiologia. Ora, podem questionar, mas todo animal não precisa disso? E aí nós nos perguntamos, nós também somos ou não somos animais? Somos também, só que nós temos a capacidade de raciocinar. Então, os animais se satisfazem somente com isso. E nós precisamos de algo mais. Numa dada fase da vida, nós nos satisfazemos com isso aí. Mas num dado momento, nós vamos, uma vez que essas necessidades foram satisfeitas, precisar de outras, e virá a segunda fase, a fase da segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Eu preciso me sentir seguro, ter alguma coisa de sólida no meu lado. Então, é a fase da segurança. Uma vez que eu já atendi a fase fisiológica, preciso atender a fase da segurança. Vem a terceira fase, do amor, do relacionamento. Então eu preciso da amizade, da família, da intimidade sexual. E a fase seguinte é da estima, autoestima, confiança, conquista. Eu adquiro aqui o respeito dos outros e aprendo a respeitar os outros também, aprendo a respeitar o próximo e adquiro credibilidade, respeito. É a fase da estima. Eu sou estimado e estimo as pessoas. E vem a última fase, que é o topo desta pirâmide, que é a realização pessoal, onde o ser adquire moralidade, criatividade, espontaneidade, a capacidade de solucionar problemas, a ausência de preconceito e a aceitação dos fatos. O que é a aceitação dos fatos? Dos fatos que eu não posso mudar. Há fatos que eu não tenho condições de mudar. Então eu tenho que passar pela resignação, pela aceitação desses fatos. Essa pirâmide, quem definiu foi Abraham Maslow,
e ficou conhecida como a pirâmide de Maslow, e a gente estuda ela na carreira acadêmica normal. Bom, o que isso tem a ver conosco na nossa vida? Notemos que a base da pirâmide é maior. Por quê? Porque algumas pessoas não atingem o topo dessa pirâmide, né? Eles se contentam com as fases intermediárias e ficam nestas fases intermediárias, não galgam os degraus acima. Então, na primeira fase, a fase fisiológica, as crianças normalmente se enquadram nessa fase. Respiração, comida, sexo, sono, homeostase. Aí vão dizer, mas sexo? Perguntem aos psicólogos, porque eu não sou da área de psicologia, mas afirmam eles que o primeiro contato com a maternidade, com a mãe, com a amamentação e aí por diante, já seriam os primeiros ensaios, né, da definição sexual do ser. A segunda fase, a fase da segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, família, da saúde e da propriedade. É a fase da criancinha maiorzinha. Quem não passou por essa fase? A gente não lembra, mas a gente também passou do ciúme, né? Ciúme dos familiares, ciúme dos brinquedos, não querer dividir nada com coleguinha. Todos nós passamos por essas fases e a gente às vezes nem se dá conta, porque isso é uma coisa tão natural do ser humano, né? E a gente não se dá conta, mas essa fase existe, e aí está. A terceira fase do amor, do relacionamento, a amizade, a família, a intimidade sexual. Aí vem a adolescência, mas por isso aí nós passamos sem problemas. Mas nossos filhos, né, nossos netos e aí por diante, quanto problema, não é mesmo? É que a gente esquece os problemas que nós demos para os nossos pais, né? Certamente nós também fomos problemáticos por uma questão necessária da fisiologia humana, né? De ser mais fácil muitas vezes conversar com alguém do seu nível, de conversar com um colega do que conversar com os pais, com os avós, por não falar muitas vezes o mesmo diálogo. Há exceções? Claro que há, mas que é difícil a gente às vezes ter o mesmo linguajar daquele que está se questionando, adquirindo valores, se achando tal, né? Porque a gente se acha quando é adolescente, acha que não depende de mais ninguém, que pode até dar uma ensinadinha, corrigir algumas coisas, e aí a gente encontra uma satisfação relativa. Porque mais cedo a própria vida nos impele a sentir sensações diferentes e a detectar necessidades maiores que aquela fase não contemplava ainda. Então vem a fase da autoestima, da confiança, da conquista, respeito que a gente tem pelos outros e adquirir respeito dos outros. E aí eu imagino a fase da gente na vida já profissional, quando a gente ganha aquele primeiro dinheirinho, como dá uma sensação de cidadania na gente, né? Me permitam colocar uma circunstância aqui que me é particular. Sou da época em que tudo tinha que se pedir para os pais. Se nós queríamos comprar alguma coisa, tínhamos que pedir para os pais. Não havia tal mesada. Se insistisse muito, talvez tivesse uma cadeirada, mas mesada não era daquela época, né? Não existia essa instituição da mesada. Bom, os tempos mudaram, mas naquela época a gente ia ter mesmo dinheiro. Para ter dinheiro tinha que trabalhar, até em casa para ter o dinheirinho tinha que trabalhar. E eu queria muito trabalhar para ter mais dinheiro, porque aquilo que me dava para comprar uma coisinha qualquer. E o meu sonho de consumo era, na escola, poder comprar merenda. Olha só, na minha época não era assim, não. A gente levava merenda de casa, porque não tinha esse negócio de comprar fora, não. O dinheiro não dava. Então, minha merenda era uma latinha de farofa, aquela farofinha bem feitinha, com alho, que dá até água na boca agora, um ovinho frito ou um pedaço de sardinha. Eu ia para lá, para a escola, andava muito para chegar na escola, que era interiorzão, e chegava lá, meus colegas todos iam lá, levavam às vezes um pão provenço é lá de Minas, né, PC? Um pão provenço com mariola. E eu queria comprar um pão provenço em mariola, mas não tinha dinheiro. Eu falava, mas quando eu trabalhar, a primeira coisa que eu vou comprar é pão provenço em mariola. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, levei muito tempo comendo farofa e ovo, sabe? Mas quando eu fui trabalhar, primeiro salário que eu tive, eu falei,
atravessei a rua, antes de ir para casa, fui lá e fui comprar um pão Provença e mariola e botei. Já tinha comido antes, mas não tinha aquela sensação de comer fartamente, com o meu próprio dinheiro. E já tinha passado algum tempo daquela fase escolar, né, de farinha e ovo. Então, eu fui comer, não é que quando eu comi aquilo não senti absolutamente nada de diferente, aquilo não tinha graça nenhuma. Me deu uma saudade da minha farofinha, meu ovinho frito, a minha sardinha. Eu falei, esse negócio é realmente muito relativo, né? Então, as coisas não são exatamente assim. Essa nossa felicidade, nossa necessidade, ela vai mudando com o tempo. Mas a sensação da cidadania, de você ter alguma autonomia, isso ninguém tira. A sensação da liberdade, ainda que relativa, quando você pode manifestar a sua opinião, a sua opinião, ela é aceita, ela é respeitada por aqueles que estão à sua volta, isso aí não tem preço, isso é muito bom, isso te leva a um efeito secundário, também respeitar as opiniões alheias. A terceira fase, a fase da moralidade. Botei logo uma pessoa aqui que é respeitável. Botei Albert Einstein. Por que eu coloquei o nosso irmão aqui, né? Que hoje, se nós aqui usufruímos das nossas modernidades, né? Nossos aparelhos, nós devemos muito a ele, que viveu uma situação muito diferente, passando por todas essas fases. E se ele me permitir, lá no plano espiritual, onde ele estiver, vou citar aqui rapidamente um pouquinho disso aí. A fase da fisiologia, ele nasceu em berço, né, farto, né, na Alemanha. Seus pais, né, tinham uma vida confortável, mas aquilo durou pouco. Na fase da segurança, ele já estava perdendo aquilo ali, porque seus pais estavam falindo. Quando ele chega na fase da amizade, do amor, seus pais se mudaram para a Itália e ele permanece na Alemanha, porque na escola alemã era melhor e ele achava melhor, seria melhor direcionado ali, por uma série de razões permaneceu na Alemanha. Passou momentos muito difíceis da sua vida, passa pela fase da estima, da autoestima, certamente no seu emprego, ele estudioso, não era muito estudioso academicamente não, mas inteligentíssimo, né? E também teve seu primeiro emprego. Aí pensamos logo, a pessoa inteligente do jeito que era, deve ter tido um emprego maravilhoso. Nada, estava no escritório de patente, carimbando, né, as patentes que ali davam entrada. Ele era simplesmente um atendente no escritório de patentes. Mas ali teve seu tempo de estudar, passou pela sua fase da autoestima, da autoafirmação e da sua construção enquanto ser. Veio a fase da realização pessoal. Ele queria se fazer aceito, com as suas teorias aceitas, né? E não foi fácil não, minha gente. Porque, por exemplo, no campo da física, né, ele teve que enfrentar oponentes difíceis, já enraizados. Por exemplo, como Isaac Newton, né, que ele teve que contestar algumas coisas de Isaac Newton, com uma segunda lei a lei da gravidade, a segunda lei de Newton, né, que os corpos maiores atraem os menores, aí por diante. E conta até deve ser fábula, mas dizem que Newton estava embaixo de uma árvore e lhe cai uma frutinha na cabeça. Dali ele teve o insight de definir essa lei. Isso perdurou durante tempos, essa lei. Fico imaginando se fosse no Brasil, né? Lá devia ter caído um pêssego, uma coisinha mais suave. Se fosse aqui, cair uma jaca, Newton já não teria definido, a sensação dele teria sido outra. Mas enfim, Einstein definiu muitas coisas. Uma das coisas que ele contradisse foi essa segunda lei de Newton, né? E falou da famosa curvatura no tempo e espaço, e para ele se afirmar, para provar isso aí, foi uma dificuldade. Teve que provar com os eclipses, né, lunares. E para provar com esses eclipses, precisava se deslocar, né, geograficamente, e o mundo estava em guerra. Foi uma dificuldade para ele fazer isso, até ele provar. Até hoje está se provando coisas que Newton já tinha definido lá atrás. Então, para ele se afirmar, foi difícil, mas se afirmou. E nos trouxe, através da sua persistência, conceitos que nós até hoje utilizamos no nosso dia a dia. Contam que ele era uma pessoa muito dedicada
muito abnegada, por isso mesmo conseguiu as coisas. Não se contentou com aquele patamar intermediário, de ficar ali carimbando no escritório, como se isso é um trabalho digno, mas o potencial dele era maior. Contam que ele, trabalhando numa universidade já como professor, né, era orientador de muitos alunos, né, pós-graduandos em suas teses. Mas ele ficava no laboratório pesquisando horas a fio, passava horas e horas e Newton dali não saía em momento algum. Num dado momento ele pensou assim, eu tenho que almoçar, eu tenho que comer alguma coisa. E saiu do seu laboratório para almoçar, cruzou as alamedas da universidade. Nisso que ele estava cruzando essas alamedas, os alunos o assediaram, ele muito solícito, foi atender aos alunos. E os alunos perguntando, debatendo com ele, e em dado momento ele perguntou para um de seus discípulos, vem cá, quando você me encontrou, estava indo para lá ou estava voltando? Não, professor, eu acho que o senhor estava voltando. Então já almocei. E voltou para o laboratório. Assim era ele, uma pessoa desligada, mas focada naquele objetivo que ele queria. Ele queria provar alguma coisa. E quando a gente quer atingir um determinado objetivo, não há obstáculo que nos faça deter, né? Muitos tentam nos desestimular, e como tentaram também com ele, mas a gente consegue passar por todas essas fases, pois nosso objetivo é chegar ao topo dessa pirâmide. Às vezes a gente impõe condições para ser feliz. Eu sou um viajor, né? Sou ali um turista, estou numa região desértica, né? Estou ali puxando um camelinho, sei lá, né? Mas eu também gosto de variar. Eu vou também para uma região gelada. Ora, eu sou a mesma pessoa, estou numa região desértica, quente, estou numa região árida também, gelada, coberta de gelo, devo estar sofrendo um frio danado na ilustração de baixo e um calor tremendo na ilustração de cima. Tenho aqui dois objetos, uma água bem fresquinha, bem geladinha, e tenho aqui um cafezinho quentinho, fumegante, né? Será que na situação de cima eu vou querer um café? Não, eu vou querer certamente uma água para me arrefecer. E no local de baixo vou querer um café, certamente para me aquecer, né? É o normal, não que em cima eu não possa, quem está no gelo não possa sentir sede, sente sede também. Mas o normal aqui, só para a gente entender, nós somos uma única pessoa, dependendo da situação, nós podemos nos contentar com o objeto A ou com o objeto B. Então a nossa felicidade, se ela é pautada em algo material, ora, um copo d'água vai nos atender muito bem, ora, um cafezinho vai nos atender, e assim com os demais objetos e as tantas outras situações. O que nos diz o livro dos Espíritos quanto à felicidade? Questão 920. Pode o homem de bem gozar de completa felicidade na Terra? Pergunta Kardec aos Espíritos, querendo saber se nós poderíamos ser felizes na Terra completamente. Respondem eles, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. A suavização dos nossos males, das nossas dores, só depende de nós, né? E nós sermos tão felizes quanto nos é permitido na nossa constituição ainda grosseira, porque nós estamos aqui como por prova ou expiação, né? Ou seja, por algo que nós possivelmente, provavelmente até, nós pedimos para passar, pois foi uma questão que a gente não conseguiu ser aprovado. Digamos, por exemplo, que eu tenha vivido numa situação anterior, né, com um preconceito qualquer, e tenha vindo exatamente no meio, numa reencarnação seguinte, no qual eu tenha que conviver com aquelas pessoas, ou eu seja uma daquelas pessoas para poder, né, sanar, extirpar esse meu preconceito, né? Então, uma
expiação eu viver uma situação em que é uma dificuldade para mim, mas uma dificuldade que eu mesmo pedi para passar. E a prova? Ora, se eu estou passando por uma situação, um aluno que está recebendo matéria nova todo dia, é difícil, às vezes é uma expiação para ele, pode ser uma matéria que ele não goste, mas ele é obrigado no currículo a cumprir aquela matéria. Num dado momento ele tem que fazer a provinha para saber se vai passar ou não, se vai ser aprovado ou não. Essas provas durante a reencarnação têm um objetivo muito claro, que é para nos testar, logicamente, mas elas servem também para a gente queimar umas etapas. Simplificar esse nosso processo, né? Ser aprovado, ganhar uns pontinhos a mais e não ter que passar, talvez, por uma expiação mais adiante. Bom, isso é a afirmativa dos espíritos. Continua na questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ou seja, eu não vou ser completamente feliz, mas será que eu vou ser um pouquinho feliz enquanto a Terra não evoluir, enquanto eu também não evoluir? Bom, respondem os espíritos. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, ele é o obreiro da sua própria infelicidade. Se eu sou infeliz, Deus não nos criou para sermos infelizes, não. Muitas vezes eu sou infeliz por má utilização do meu livre-arbítrio, porque eu gozo de alguma liberdade. Mas quando eu extrapolo os limites dessa minha liberdade, eu vou naturalmente transgredir leis divinas, né? Leis naturais que estão gravadas na nossa consciência. E aí isso me traz dor e eu experimento a infelicidade, né? Se eu praticasse somente as leis divinas ou as leis naturais, que estão já gravadas no meu íntimo, na minha consciência, certamente eu não sofreria essas dores. Mas nós estamos aqui em provas e expiações, e quem disse que nós passaremos em todas as provas? É difícil, né? Então, nosso objetivo é passar um dia. Mas como eu suporto essas provas? Será que eu suporto bem, com resignação? Ou será que eu encaro isso como um castigo? Ou será que meu objetivo é só me dar bem às custas dos outros? Né? E tem de tudo. E nós muitas vezes experimentamos essas atitudes nós mesmos durante as nossas existências. Costumamos chamar de provas aquilo, né, provas aquilo que a gente acha desagradável, né? Dor, aquilo que a gente acha desagradável, a gente até botou um objetozinho que a gente acha que é o pior dos objetos, a cruz. Estou carregando a minha cruz. Não, estou passando pelos meus problemas, não, estou carregando a minha cruz. Estou com aquele problema difícil, é a minha cruz, essa é a minha sina. Por quê? Porque Jesus Cristo desencarnou na cruz, isso foi uma coisa ruim, e a gente atribuiu que cruz é ruim, trouxe a cruz simbolizando algo de ruim. Enfim, vamos usar essa simbologia, onde todos nós carregamos nossa cruz, cada um carrega a sua, mas nascemos com condições de carregá-la, pois afirma Jesus que Deus não nos coloca sobre os ombros um fardo que não sejamos capazes de carregar. Diz ainda que através da nossa fé, né, Ele nos aliviará, não vai carregar por nós, mas nos aliviará desse fardo, que muitas vezes achamos pesado, através da nossa fé. Mas, enfim, estamos todos ali carregando as cruzes, um com mais dificuldades, outros com menos dificuldade. O que são essas cruzes no nosso dia a dia? Vamos botar aqui alguns exemplos, só para a gente se situar. Pode ser um parente difícil, né, em casa, para cuidar, né? Então a gente tem aquele parente difícil, ou um filho difícil, ou um familiar doente, enfim, um parente difícil. Pode ser no meu trabalho, lidar com um chefe incompreensivo, radical, que nunca aceita a minha opinião, né? Pode ser, sei lá, na escola, um professor muito radical, muito difícil, eu não entendo dessa maneira, mas ele só ensina daquele jeito, então não tem como eu aprender, enfim. São situações que o ser humano tem que lidar. E como eu lido com essas situações? Aí reside o problema. Pois muitas vezes eu me viro para Deus,
Senhor, isso está muito pesado, por favor, corte um pouquinho só, né? Deixa-me cortar um pedacinho de nada, uma coisinha de nada, né? Aí, o que faz Deus quando nós queremos deixar um pouquinho da nossa carga? O que seria esse pouquinho de carga? Ora, se eu tenho um familiar doente na minha casa e eu tenho minha parcela de responsabilidade, pode ser falar assim o seguinte: meu irmão mora ali do lado, eu posso deixar isso para ele, não precisa ser comigo, é com ele que cuide. Então, eu deixo sempre para os outros, a minha parte eu vou sempre protelando. Pode ser, por exemplo, no meu trabalho, quando o meu chefe me solicita que eu faça umas horas extras para aprender alguma coisa, ou que vá num fim de semana fazer um curso, né? E eu me exima dessa responsabilidade, dizendo: não, isso aí não está no meu contrato não é esse, então eu não vou fazer isso, eu estou deixando também uma parte do meu trabalho. Quando ele me pede para dar uma ajuda no trabalho do fulano, eu ainda, além de não fazer o trabalho do fulano, ainda deixo um pedacinho do meu para o fulano fazer. Se eu posso fazer o dele, ele também pode fazer o meu, e deixei um pedacinho para ele. Na escola, aquele que não estuda, que não se empenha, muitas vezes, não é porque o professor só sabe ensinar daquela maneira, não. Muitas vezes ele não se empenha. Então, o que ele faz? Não, vou esperar, que eu quero colar do meu colega. Não, por que eu vou estudar? O colega escreve ali com a letra tão boa. Aí, só que um colega meu, uma vez dessa na faculdade, nesse dia ele não estudava de jeito nenhum, mas ele tinha uma visão de lince. Aí ele falou: não, eu vou colar, vou ficar aqui, que aqui eu olho para lá, olho para cá, estou colando tudo. Aí, naquele dia, todo mundo tinha levado lápis, né? Parece que o professor tinha recomendado antes, na aula que ele tinha faltado, que ele só podia fazer de lápis. Aí, no intervalo, o que ele fez? Recolheu o lápis, todo mundo jogou fora, deu fim, e todo mundo teve que fazer de caneta mesmo. Aí ele enxergou tudo, né? Passou, naturalmente, naquela matéria, sem estudar. Deixou seu pedacinho pelo caminho. Quando a gente deixa os pedaços da nossa tarefa pelo caminho, a gente fica com a cruz mais fácil de carregar. Quando os outros estão com grande dificuldade, a nossa nem encosta no chão, porque ela está reduzida, a gente largou metade da nossa tarefa, outros fizeram, e a gente segue a vida levando. Mas quem tem esse procedimento nunca está satisfeito. Senhor, por favor, corte um pedacinho mais, né? Eu poderia carregar isso bem melhor, de maneira bem mais fácil. E o que faz Deus? Meu filho, você quer cortar, então que corte, a responsabilidade é tua. Nosso livre-arbítrio. Nós exercitamos nosso livre-arbítrio e ali deixamos mais um pouquinho da nossa carga para que outro carregue. Deixamos ali, e tem muitos que ainda são agradecidos, com aquele sorriso amarelo, agradece a Deus: Senhor, muito obrigado, obrigado, Senhor. E segue em frente, achando que se deram bem, porque naquele momento experimentaram, optaram por uma felicidade relativa, pequena, efêmera, enquanto os outros estavam ali carregando a cruz com muita dificuldade, porque além das tarefas dele, ainda tinham que levar as tarefas do outro. Ele carrega dele, leva a vida na flauta, né? Só assoviando. Mas aí, como ele estava mais leve, chega nos obstáculos mais rapidamente. E quando chega no obstáculo, se depara: mas que coisa horrível, que obstáculo é esse? Né? Seus amigos, que estavam carregando uma cruz muito pesada, chegam depois e utilizam aquela bagagem, aquela cruz, né, como experiências para atravessarem esses obstáculos. E ele, como não adquiriu a bagagem, a cruz dele foi ficando pequenininha, porque ele foi deixando os pedaços pelo caminho, não consegue colocar e atravessar os obstáculos. E o que acontece com uma pessoa nessa situação? Simplesmente se lamentar e entender que terá que reviver tudo de novo, que terá que passar mais uma vez por provas e expiações, por tarefas que ele naturalmente não precisaria experimentar se tivesse feito passado nas provas e cumprido a sua expiação na totalidade. Bom, o que seria isso? Eu reencarnar de novo para cuidar de doente. Seria eu reencarnar de novo, talvez como chefe e com empregados que não quisessem cumprir ordens, né? Não seria uma boa, né, uma expiação, né? Seria, por exemplo, no caso da escola, né, eu reencarnar como um aluno naquela situação, ou como um professor experimentando alunos naquela situação.
Talvez seja essa a minha expiação. Só para dar um entendimento para a gente que cada qual suporta suas provas de uma maneira. Uns bem e outros de maneira muito difícil, um comportamento muito rebelde. Será que eu tenho o necessário para ser feliz hoje, agora? Temos ali uma paisagem campestre. O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, certo dia abordou-o na rua e disse: Senhor Bilac, estou precisando vender meu sítio que o senhor tão bem conhece. Será que poderia redigir o anúncio para o jornal? Ora só, Olavo Bilac, grande poeta brasileiro, né, também escrevia magistralmente. Todavia, esse irmão queria vender a sua propriedade. Olavo Bilac frequentava aquela propriedade. E ele queria um anúncio bem redigido, porque aquele anúncio bem redigido seria lido naturalmente e assimilado por alguém com capacidade de comprar. Então pede ao Olavo Bilac. Quem não queria não ia gostar de ter um anúncio de algo que ele vendesse bem redigido? E ele fez o seguinte: Olavo Bilac apanhou o lápis e o papel e escreveu: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e merejantes águas de um lindo ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes de varanda. O texto é antigo, tem até trema, né? Mas um texto muito bem redigido. E aquela foto em preto e branco ganha até colorido com um redigido desse, né? Porque uma redação dessa, porque quem não gostaria, né, de uma coisa dessa? Se você anuncia bem um produto, aquele produto você vende, né? Tem gente que vende até suspensório para cobra, porque anuncia aquilo ali de maneira bem boa, bem feita. Então, assim fez e tudo ganhou colorido. E o Olavo Bilac ficou com aquilo na cabeça. Mas será que ele conseguiu vender a propriedade? Alguns meses depois, o poeta encontra-se com um comerciante e pergunta-lhe se já havia vendido o sítio. E ele diz: nem pensei mais nisso. Depois que li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha. Olha só, gente, muitas vezes a gente está querendo se desfazer de algo que a gente já tem. Está querendo adquirir alguma coisa que a gente já tem. E a gente não consegue ser feliz com aquilo. Nós, seres humanos, somos assim, temos esse comportamento, via de regra. Porque, às vezes, nós já somos felizes, só que ainda não descobrimos isso. Porque a felicidade, ela é relativa, ela é feita de coisas simples. Nós não precisamos de nada muito rebuscado, de pautar a nossa felicidade naquilo que está a colar, porque a felicidade está exatamente aqui. Felicidade, temos definições para isso, muitos escreveram sobre a felicidade, mas eu optei por trazer aqui um texto sobre a felicidade de um poeta famoso. Mas os textos sobre felicidade, né, a gente encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui no capítulo 5º, né, no item 3º, fala, no capítulo 5º é bem-aventurado os aflitos. No item 3º, fala que a felicidade não é deste mundo. E é um texto maravilhoso para se ler, porque ele pauta essa afirmativa: a felicidade não é desse mundo, é do Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento, inclusive, né? Que já traz desde o Antigo Testamento essa afirmativa de que a felicidade não é desse mundo, e Jesus corrobora com isso quando coloca a felicidade em coisas não palpáveis. Se chegássemos ali no Antigo Testamento mesmo, nos 10 mandamentos que Moisés que Deus mandou por Moisés, né, ali escritos na pedra, né, está lá que tínhamos que respeitar, honrar pai e mãe para fazer jus à terra que o Senhor Deus nos prometeu. Ora, Deus nos prometeu algo físico, terra. Jesus já nos traz um outro conceito, que nós devemos também honrar pai e mãe, né? Mas diz que
a felicidade não é deste mundo. A felicidade está em coisas vindouras, em vidas futuras, né? Ali é entendido, logicamente, ele não fala explicitamente reencarnação, né? Nem os judeus que acreditavam falavam explicitamente reencarnação. Contudo, pauta a felicidade em coisas imateriais, intangíveis. Nós trazemos aqui, apesar de recomendarmos a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, em especial o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e mais ainda especificamente o item 3º, né, que a felicidade não é deste mundo, trazemos aqui um texto que possivelmente muitos conhecem e tem tudo a ver com o que a gente aqui abordou. Vem de Vicente de Carvalho, né, que viveu em Santos, São Paulo, de 1866 a 1924. Ele também era um jornalista e também poeta. Nos diz: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvores milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos, né? Ou seja, que soneto maravilhoso, que nos traz aqui uma construção perfeita, completamente em sintonia com a doutrina espírita, com o texto, com o estudo que abordamos hoje, em que muitas vezes nós já temos essa felicidade e sonhamos com uma felicidade ainda muito maior, e colocamos essa felicidade num local onde nós não alcançamos. A famosa frase, a galinha do vizinho é mais gorda que a nossa, não é? E algo do vizinho é melhor do que o nosso, o carro do vizinho é melhor, a casa é melhor, enfim, nós colocamos os nossos parâmetros lá no local onde nós não estamos. Se nós colocássemos onde nós estamos, certamente nós experimentaríamos a felicidade mais vezes. Joana de Ângeles nos deixa em alegria e ação. O homem que executa com prazer seus deveres sabe transformar as situações difíceis, dando-lhe cor e beleza. Supera impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. Logicamente, destaquei trechinhos aqui, né, desse livro diários, né? Episódios diários. A visão também é algo desejável, né? A alegria desse modo resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tuas tarefas. Não é verdade? Se a gente colocar alegria, não aparece sempre gente para nos auxiliar em participar da nossa vida? Se eu for ranzinza, se eu for uma pessoa asquerosa, que trate mal as pessoas, vou terminar na solidão, porque ninguém vai se aproximar de mim. Neste, como em todos os teus dias, sê alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Porque nós temos, minha gente, os fardos que podemos suportar, aqueles fardos que estão sobre nossos ombros, não é nenhuma injustiça, a vida não é prisão, a vida é algo necessário para colocarmos em prática anos e anos de aprendizado, anos e anos de erros acumulados, que nós vamos acertar, nós vamos corrigir, né? Nós vamos tratar essas arestas que ainda temos, mas isso aí só com o tempo, só com a reencarnação. Deixamos aqui para a nossa reflexão, nos nossos lares hoje, antes de dormirmos, esta frase: não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Quem disse isso não foi nenhum espírita, foi uma pessoa espiritualizada, mas espiritualista, né? Mahatma Gandhi deixa essa frase dizendo que a felicidade é algo que a gente coloca lá na frente, né? Corroborando com tudo que a gente viu, mas a gente
quer sempre encontrar um caminho para essa felicidade, mas a felicidade é o próprio caminho. Não há aqui, por momentos mais difíceis que tenha passado, alguém que não sinta saudade de um momento passado, de uma infância muitas vezes difícil, de um familiar muitas vezes rigoroso, né? Não sinta saudade disso tudo, porque tudo isso é a caminhada, tudo isso é o caminho. E vou falar nisso, que saudade da minha farofinha de alho e meu ovinho frito. Muita paz, meus irmãos, que Jesus possa nos auxiliar nessa empreitada tão difícil.